envolver neste congresso, eu verifiquei que havia muitos mais palestrantes do que eu contava. E isso fiquei feliz, porque alguns eram pessoas conhecidas, sabia que alguns iriam tocar nos mesmos temas que eu, e isso iria aliviar o meu trabalho. Mas, por outro lado, fiquei aflito, sinceramente, porque há relativamente poucos dias tive que fazer recortes numa palestra que estava preparada para durar 40 minutos, para fazer só em 20. E vamos ver se consigo. Senti que estava a deixar fora algumas coisas que gostava muito de ter podido incluir, mas não foi mesmo possível. Mesmo assim, agradeço a oportunidade e aprecio imenso esta iniciativa e as diferentes participações que tenho ouvido. Queria tentar ir para aquilo que eu acho que para Lutero teria sido a questão central, a questão da nossa salvação, a justificação pela fé. E então vou ler. Mal tinha o jovem Martinho Lutero começado os seus estudos de Direito na Universidade de Erfurt, quando um dia um relâmpago o deitou para a terra, enquanto fazia uma visita à casa, e ele, nesse momento, prometeu a Santa Ana, a padroeira dos mineiros, que se iria tornar monge. Assim fez, em julho de 1505, no claustro negro dos agostinianos, contrariamente à vontade do pai, e foi desta maneira que se propôs ganhar aquilo que não tinha, a certeza da sua salvação. Julgou que mortificar a carne era a melhor forma de se tornar aceitável a Deus. Torturei-me com rezas, jejuns, vigílias e congelamento. Bastava só o gelo para me matar. Isto é a citação das obras de Lutero. Não será preciso acrescentar que esta ascese, que por padrões modernos parece fanática e brutal, não providenciou ao jovem monge a certeza que procurava. Mas a verdade é que na altura refletia a ânsia comum que as pessoas sentiam pela questão da vida além da morte. Mas uma consequência positiva da experiência do jovem monge foi o fato de ser dirigido depois pelo seu mentor Johann von Staupitz, a estudar para se doutorar nas Sagradas Escrituras. Assim, ainda no período antes de afixar as suas famosas 95 teses, em outubro de 1517, ele foi convidado a lecionar na Universidade de Wittenberg sobre os Salmos, Romanos, Gálatas e Hebreus. Pouco a pouco foi levado a rejeitar a ideia instalada na igreja da sua época de que o homem crente devia estar incerto quanto à graça de Deus para ele. O monstro da incerteza, esta é uma frase dela, o monstro da incerteza no espírito das pessoas, no compreender de Lutero, era cultivado pelo Papa e levava, entre outras coisas, ao negócio escandaloso da venda de indulgências. Segundo a imagem popular da altura, imaginava-se uma escada para o céu e a salvação do homem requeria que ele subisse para Deus. O sacramento da penitência permitia que alguém que caísse começasse de novo. Mas a verdade é que todos caem, e repetidamente, devido às muitas tentações da carne e solicitações de Satanás. Quem é que pode chegar ao céu? Lutero concluiu que não podia. Embora tenha vivido, estou a citar novamente, embora tenha vivido como monge irrepreensivelmente, senti que era pecador diante de Deus com uma consciência extremamente perturbada. Odiava o Deus justo que castiga os pecadores. No entanto, golpeei importunamente em Paulo nesse lugar, desejando ardentemente saber o que era que ele pretendia. O lugar em que Lutero bateu foi o texto de Romanos 1,17. Porque nele o Evangelho de Cristo descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. A teologia e cuidado pastoral medievais ensinavam que a justiça de Deus era o nível de santidade que ele exigia para o pecador ganhar a salvação. Era a justiça no sentido ativo. A grande descoberta de Lutero foi que esta justiça deve ser entendida no sentido passivo, como a dádiva que Deus nos oferece da sua justiça.
Sermos justificados por Deus não significa sermos transformados ou santificados, significa que Deus nos declara justos, isto é, aceitos por Ele. A herança recebida por Lutero, de Agostinho, afirmava que a salvação era recebida pela graça e não merecida pelo esforço do homem. Mas a justificação para Agostinho não significava a declaração ou imputação da justiça de Cristo ao pecador. Para Agostinho também, a infusão da graça, mediante o sistema sacramental penitencial da Igreja, continuou o processo da justificação iniciado no batismo. Teologia dos Reformadores, Timothy George. Não se pode afirmar em rigor que antes de Lutero a Igreja medieval tenha negado que a graça de Deus e a fé do homem na obra de Cristo sejam fundamentais para a salvação. O ponto de discórdia, salientado com toda a ênfase por Lutero, é no sentido que se dá à palavra justificar. Ou significa, como no latim justificare, tornar justo, como Agostinho e a Igreja Católica mantinham, ou tem o sentido forense que Lutero encontrou nos escritos de Paulo, isso é, declarar justo o pecador. Lutero afirma que não fazemos boas obras para que Deus nos aceite, mas fazemos-las porque Deus nos aceita e merece a nossa eterna gratidão e a dedicação das nossas vidas. Já não se entende a justificação como sendo a justiça infundida, justiça esta que nunca sabemos se recebemos na medida suficiente, mas sim como a justiça imputada ou declarada. A sentença da plena absolvição que o justo juiz emite ao nosso favor por causa do sacrifício perfeito de Jesus Cristo na cruz. Como diz Carter Lindbergh, esta é uma mudança paradigmática quase sem paralelo na história do cristianismo. É curioso que as 95 teses de Lutero não tenham feito esta reflexão teológica, que sem dúvida no seu interior ele já estava a viver. As 95 teses de Wittenberg ainda não refletem uma mudança de paradigma. Criticam fortemente a venda de indulgências, mas nelas Lutero ainda não nega a existência do purgatório. A questão do sentido da palavra justificar não deverá, como é óbvio, ser resolvida a partir do texto latim da Bíblia, mas sim à luz de um estudo exegético da palavra nos textos hebraico e grego. Aqui menciono a seguir alguns textos bíblicos, se alguém quiser tomar nota, ou pode ler depois. Em textos como Deuteronômio 25:1, lemos sobre os juízes justificando ao justo e condenando o ímpio. Hebraico tzadak, que aqui não pode significar tornar justo. Em Provérbios 17:15 lemos: o que justifique o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor. Aqui, obviamente, o sentido é declarar justo. Em Lucas 7:29, onde o verbo grego é dikaio, lemos que todo o povo que o ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus, declararam-no justo. Ninguém pode tornar justo a Deus, só se pode declará-lo justo, não se pode torná-lo justo. No contexto específico da teologia paulina, é este o sentido de dikaio, como Romanos 4:5 demonstra com toda a clareza. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Mesmo que a etimologia do verbo dikaio admitisse alguma dúvida entre os sentidos de tornar ou de declarar justo, é difícil encontrar qualquer passagem no Novo Testamento em que o contexto sugira o significado de tornar justo. Perante estas questões de exegese, Hans Kung declara, no seu livro O Cristianismo, Essência e História, o que é justificação. No Novo Testamento não se trata de um processo de tipo fisiológico, de ordem sobrenatural que se instala no sujeito humano. A justificação é o julgamento gracioso de Deus, pelo qual ele não imputa a sua maldade ao homem pecador, mas o declara justo por causa de Jesus Cristo.
Como Lutero não se cansa de afirmar, a vida de amor a Deus e ao próximo nada mais é do que a expressão da nossa gratidão a Deus por essa justificação gratuita e definitiva. No Concílio de Trento, o que é que significa a justificação? Muitos dos problemas concretos que Lutero tinha apontado nas suas 95 teses foram analisados pela Igreja Católica e muitos dos abusos a nível da prática da Igreja foram corrigidos. Nas palavras de Lindbergh, ao mesmo tempo, o catolicismo romano foi revitalizado através das numerosas ordens religiosas novas, especialmente a Sociedade de Jesus. A ênfase num clero educado através do desenvolvimento de seminários, a educação dos leigos pelo uso do novo catecismo e a liderança exemplar de uma nova geração de bispos que agora residiam nas suas paróquias e pastoreavam os seus rebanhos. A nível da posição tomada sobre as Escrituras, no entanto, não surgiram os mesmos progressos. O magistério foi declarado a autoridade exclusiva para ensinar na Igreja Romana e o intérprete final das duas fontes da revelação divina, a Sagrada Tradição e a Escritura. O fato de o Concílio declarar como oficial a edição latina de Jerônimo da Bíblia, a chamada Vulgata, fez com que os livros apócrifos, ou deuterocanônicos, fossem agora registrados oficialmente como canônicos. Sabemos que é nestes livros que aparecem os únicos textos que, de uma forma clara, ensinam o valor da oração pelos mortos. Vê 2 de Macabeus 12, 43 a 46. Lutero, depois das 95 teses, e os outros reformadores na Europa, unanimemente repudiaram esta prática, com base na ausência de qualquer menção do purgatório nos livros canônicos. Trento considera incontornável a impossibilidade de o homem mortal vir a possuir nesta vida a certeza da sua salvação. Cito do Concílio de Trento. Se alguém considera sua própria fraqueza e disposição imperfeita, pode ficar muito temeroso e ansioso com relação ao estado da graça, porque ninguém sabe, com a certeza da fé que não permite erro, se alcançou a graça de Deus ou não. Nos seus cânones sobre a salvação, declara anátema aqueles que, com Lutero e os outros reformadores, mantêm a sola fide e a não existência do purgatório. Cânon 9 de Trento. Se alguém disser que o pecador se salva somente com a fé, entendendo que não é requerida qualquer outra coisa que coopera para conseguir a graça da salvação, e que de nenhum modo é necessário que se prepare e previna com o impulso da sua vontade, seja excomungado. Cânon 26. Se alguém disser que os justos, pelas boas obras que tenham feito, segundo a vontade de Deus, não devem esperar de Deus qualquer retribuição eterna por sua misericórdia e méritos de Jesus Cristo, mesmo mantendo-se perseverantes na fé, fazendo boas obras e observando os mandamentos divinos até a morte, seja excomungado. Apesar do abrandamento das hostilidades entre católicos e protestantes na altura do Segundo Concílio Vaticano, não devemos ignorar o fato de que, nesta questão da justificação, a definição da Igreja Católica continua a ser a mesma. O Catecismo da Igreja Católica de 1993, parágrafo 1987, afirma o seguinte: a graça do Espírito Santo tem o poder de nos justificar, isto é, de nos lavar dos nossos pecados e de nos comunicar a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Chama justificação àquilo que a tradição reformada chama santificação. A obra de Deus mediante a qual desliga o homem do pecado e purifica-lhe o coração. Os reformadores, pela sua parte, não ignoram a absoluta necessidade de santificação, afirmando que ambas fluem da obra de Cristo. Diz Calvino, Cristo não justifica ninguém que não santifica também.
A justificação hoje, esta foi a parte que tive que cortar mais, infelizmente. Em anos recentes, uma crítica frequente dos movimentos evangélicos é o fato de serem individualistas no seu entendimento da justificação. O crente fala da minha salvação, da qual eu estou certo. Perpetua uma dicotomia entre o sagrado e o secular. No entender de alguns, o pregar do Evangelho é uma obrigação absoluta do cristão e a ação social uma tarefa secundária. A correção que o Congresso de Lausanne, em 1974, deu essa ênfase distorcida, ainda não terá penetrado em muitas das fileiras evangélicas, infelizmente, fortemente influenciadas como estão pelo pragmatismo e a fascinação pelo crescimento numérico. O que hoje redescobrir, então, é nada menos do que o fato da soberania de Jesus Cristo sobre todas as esferas da vida humana. Basta referir que o texto de 2 Coríntios 5:17 costuma ser lido sempre como uma referência ao indivíduo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quando na realidade no texto grego não diz nova criatura, diz nova criação. E este termo é obviamente coletivo e escatológico. O evangélico hoje, obviamente, não baseia a sua teologia só no Novo Testamento interpretado por Lutero. Outros elementos são supridos, por exemplo, por Calvino, cuja visão do cristão e a Igreja como elementos de transformação na sociedade claramente supera a de Lutero. E Menos Simons, cuja visão da Igreja como sociedade composta unicamente por crentes também a supera. Em anos recentes surgiu no meio evangélico inglês, especialmente entre anglicanos, uma chamada nova perspectiva sobre a justificação. Era a minha intenção explorar esta nova ideia em algum pormenor, mas o tempo não permite. Muito resumidamente, os seus defensores, do qual o mais conhecido é o bispo N.T. Wright, argumenta que o sentido do termo justificar não é salvar o indivíduo, imputando-lhe a justiça de Cristo, mas tem a ver com a declaração escatológica da aceitação da parte de Deus de povos que assim se podem sentar à mesma mesa. Assim, a distinção entre a visão protestante de declarar justo e a católica de tornar justo deixa de ser uma questão fundamental. Ao ser aceita de parte a parte, esta visão providenciaria um entendimento ecumênico, especialmente entre estas duas tradições. O meu breve estudo exegético neste trabalho deverá ser suficiente para mostrar que não considero correto este entendimento do bispo Wright dos textos paulinos. Qualquer entendimento ecumênico entre igrejas só pode proceder de uma submissão séria à autoridade do texto bíblico. Não só a Paulo, mas há textos como a parábola do fariseu e o publicano em Lucas 18, 9 a 14. Esta pequena parábola, no meu ver, entra em choque com o entendimento que Wright pretende dar da mentalidade dos judeus da época de Jesus e harmoniza perfeitamente com a visão da justificação que Paulo e Lutero defendem. É verdade que não é fácil o homem pós-cristão do nosso tempo, da Europa e América do Norte secularizados, sentir razões que, como Lutero sentia, para se sentir culpado e condenado perante a lei de Deus. Mas o crescimento notável das igrejas evangélicas em muitos países da África, América Latina e Ásia, hoje naturalmente surge da proclamação da salvação pela fé e a justificação forense em termos muito parecidos aos que Lutero com tanta clareza e paixão anunciou. Não de novas perspectivas que diluem o elemento individual do processo de justificação. O que estou a tentar dizer é que não devemos ser individualistas, mas não podemos fugir ao fato da salvação no Novo Testamento ser um processo individual nos nossos corações, efetuado por Deus. Nem Paulo, nem Lutero, nem qualquer um de nós teria sentido a condenação pelo nosso pecado,
nem à gloriosa oferta da justificação forense, oferecida porque Cristo tinha morrido no seu lugar, se não fosse pelo ministério específico do Espírito Santo. Segundo a promessa de Jesus em João 16:8, é Ele que convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo, colocando-nos numa situação em que, como aconteceu com Lutero, sabemos que, com certeza, que só a justiça imputada de Cristo nos pode valer.